Olá, meu nome é Thaís Machado, sou fisioterapeuta formada pela UFRJ, além disso, pós-graduada em terapia intensiva pela instituição Interfísio e trabalho com neurointensiva num CTI, reabilitação cardiopulmonar, motor e neurológica e atendimento domiciliar. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é a ventilação não invasiva e a ventilação invasiva. Vou tentar diferenciar um pouco para vocês, deixando o assunto um pouco mais leve e mostrar como ele pode ser usado na prática. Então, para a gente começar a falar sobre ventilação, acho que a gente tem que entender o que é ventilação. A ventilação, quando a gente fala dentro de um aspecto de uma pessoa saudável, é aquilo que nos permite inspirar e expirar. Nessa inspiração, a gente absorve o oxigênio e exala o gás carbônico. Isso acontece porque lá nos alvéolos ocorre essa troca, né? E isso permite que o sangue chegue oxigenado nos outros órgãos. Isso, no contexto de uma pessoa saudável, ela consegue fazer de forma completamente espontânea, sem nenhuma ajuda. E aí, onde entra essa ventilação, a famosa VNI ou VI, né? A ventilação ajuda para pessoas que estão com alguma dificuldade na respiração, por N motivos, a fazer isso de forma mais tranquila. E qual a diferença da VNI e da VI? A VNI e a VI se diferenciam por uma questão estrutural. Na VI, a gente tem um processo de via aérea introduzido no nosso corpo, enquanto na VI é uma questão mais externa. Então vamos começar a falar um pouco do que é a ventilação não invasiva, a famosa VNI, né? Ela é um suporte que é oferecido sem a necessidade de uma intubação ou uma traqueostomia. Ela permite que a gente mantenha uma respiração espontânea, com uma oferta de pressão. Ela tem 2 níveis pressóricos, né? Que na verdade esse é o BIPAP, com os 2 níveis pressóricos, ou um só. No caso de 2, é o IPAP e o EPAP, que são uma inspiração, uma pressão durante a inspiração e uma pressão na expiração. No caso do CPAP, a gente só tem o EPAP, ou também conhecido como PIP, que nos permite a pressão durante a expiração. Então vamos lá. Quando a gente inspira, o IPAP nos permite aumentar o nosso pulmão, ajudar os músculos inspiratórios a terem menos trabalho. E quando a gente expira, o EPAP, que é a pressão expiratória, nos permite que a gente não feche o pulmão todo, permitindo que o ar fique um pouco mais de tempo lá dentro e que a gente faça uma maior troca gasosa. A VNI, quando bem indicada e no momento certo, ela previne a necessidade da intubação. E em que momento a gente começa essa VNI? Porque a VNI ela precisa ser bem indicada. Em casos de DPOC, que exacerba, no caso de pessoas que fizeram, às vezes, uso de cigarro por muito tempo, né? E aí evolui com essa doença. No caso, ela tem uma alteração na estrutura pulmonar. O pulmão consegue se expandir, mas tem uma dificuldade para voltar ao seu lugar. E aí, quando num processo infeccioso ou em algumas outras causas, esse paciente tem essa dificuldade inspiratória e exalatória também, e a VNI se faz necessária. É o edema agudo de pulmão, que pode ser de origem cardiogênica ou hipertensiva, faz com que o líquido, né, aumente dentro do pulmão e não consiga sair. Então, o EPAP, que pode ser utilizado durante a VNI, que é usado, na verdade, durante a VNI, ajuda que esse líquido volte para os seus devidos lugares. Na hipoxemia, porque permite que o pulmão inspire mais e consiga manter o oxigênio por mais tempo dentro da cavidade, né? Então, ajuda que tenha uma maior troca gasosa. E no caso de apneia de sono, que são os pacientes que têm a queda de língua, né? E algumas outras condições também.
e acabam parando de respirar à noite por alguns períodos. E o CPAP, ele ajuda esse pulmão a se abrir mais. E também na fadiga respiratória, como já foi citado. A VNI, ela pode ser usada com essas interfaces que eu estou mostrando para vocês agora. A máscara facial, né? Que também em alguns hospitais é chamada de Performax. Ela ocupa todo o rosto. A oronasal, que pega o nariz e boca. A nasal, que é apenas o nariz. E o capacete ou helmet. E como é que eu decido qual é o melhor? Isso vai depender do que você tem ofertado na sua instituição e de como o paciente se sente mais confortável, né? Muitos pacientes acabam optando pela facial porque acham mais confortável, conseguem ver televisão, sentem menos claustrofóbico. Para a apneia do sono, para o CPAP noturno, muitos preferem a nasal também. E a helmet, ela eu coloquei aqui mais para exposição, mas ela é pouco utilizada por conta da estrutura do hospital. Ela tem muitas pecinhas, como vocês podem ver aqui na imagem, e essas peças acabam se perdendo na hora da higienização, então acaba atrapalhando. E quais são os cuidados do fisioterapeuta quando ele inicia uma VNI? Ele tem que ter cuidado com a vedação e com a pressão. E por que esses dois eles têm uma conexão? Isso principalmente porque quando você não veda direito, você acaba perdendo ar ali. E a pressão que você instalou lá, o IPAP e a EPAP, acabam se perdendo. O monitoramento da saturação, da frequência respiratória, do padrão, se está confortável, se tem sinais de falha. E por que a gente precisa ver isso? Porque é aquilo que eu falei, ela previne a intubação. Mas se não estiver sendo de forma adequada, aí a gente precisa evoluir com o tubo para a segurança desse paciente. A gente também tem que ter cuidado com a prevenção de lesões. Se a gente ajustar de uma forma muito apertada, a gente machuca o rosto do paciente e ali pode ser um novo foco de infecção. E a higiene, tanto da limpeza da interface, da máscara, como dos filtros que a gente vai usar. Porque um filtro, ele serve para que o ar chegue puro para o paciente, mas de tanto filtrar, às vezes ele acaba sujando. E se ele estiver sujo, você não vai levar um ar de qualidade para o seu paciente, tá? E pode acabar prejudicando. E quando a gente fala de ventilação invasiva, a gente fala sobre essas duas, principalmente sobre essas duas vias aéreas artificiais, que são o tubo e a traqueostomia. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, quais são as indicações do tubo orotraqueal? Em falência respiratória grave, em parada cardiorrespiratória, proteção de via aérea e no pós-operatório crítico. Na parada cardiorrespiratória e na questão de proteção de via aérea, no caso de rebaixamento de nível de consciência, são indicativos que negam de primeira a ventilação não invasiva. Então, se for o caso, chegar no hospital ou na casa do paciente e acontecer uma das duas coisas, você jamais adapta uma ventilação não invasiva. A gente procura a ajuda de equipe médica, inicia a ventilação invasiva, né? A intubação. E em casos de pacientes com pós-operatório crítico, como às vezes transplante cardíaco, uma doença neurológica, uma cirurgia neurológica, às vezes uma cirurgia pulmonar. Às vezes acontece o paciente sair tão crítico da sala de cirurgia que não há como a gente estubar ele de primeira. E quais são os cuidados que nós fisioterapeutas temos que ter com esses pacientes? Higiene e segurança. Por quê? A gente tem sempre que verificar a posição e a fixação do tubo. Isso porque o tubo tem que estar para ter uma boa vedação e uma boa ventilação. Tem que estar de 3 a 5 centímetros da carina, que é um marco na nossa traqueia. Tá bom? E isso como a gente marca? A partir da comissura labial. A gente checa na radiografia e a partir ali do tubo, a gente consegue manipular qual é a distância a partir do tubo que tem uma numeração, a gente já consegue controlar a partir daquela numeração ali onde está a comissura labial. No ventilador mecânico, a gente ajusta parâmetros, monitora alarmes, realiza desmame,
tá? A gente ajusta se o paciente precisa de mais ou menos pressão, a gente ajusta se os alarmes estão adequados com o volume que o paciente faz e realiza o desmame ou testes para ver se o paciente consegue ser estubado, o famoso TRE, que é um dos testes, né, que é o principal. Prevenções de complicação. Então, a gente acaba checando o cuff. O cuff é um tipo de vedação que tem no tubo. Ele evita que, em caso de broncoaspiração, em casos de secreção, ou o paciente ter resíduo gástrico, a gente evita a broncoaspiração. A gente também, cuidando do cuff, a gente evita lesões traqueais. Também, quando a gente aspira, tem que ter cuidado por lesões. E PAV, que é a pneumonia associada à ventilação. Então, a gente também tem que ter um cuidado quanto a isso. E quais são as indicações da traqueostomia? A traqueostomia ela acaba sendo indicada em casos de ventilação prolongada, que são quando o paciente foi entubado e passa de 14 dias. Isso porque a gente evita que ele evolua com uma lesão na traqueia séria, pelo tubo, né? O tubo é muito grande, está lá, né? Longo e acaba lesionando, porque é um corpo estranho, querendo ou não. A traqueostomia ela é mais curta, então acaba que lesiona menos, né? Mas ela é mais invasiva, como vocês podem ver aqui. Ela fica aqui no pescoço, causa mais desconforto, né? Ela também protege via aérea, em caso de secreção abundante, em caso de pacientes que por algum distúrbio não conseguem mais proteger de secreção ou talvez de resíduo gástrico, em casos de câncer também, porque tem uma lesão muito grande ali naquela região, então às vezes não consegue respirar bem, né? Em caso de doenças obstruções, como são os cânceres, as lesões malignas, ou doenças neuromusculares, às vezes no caso do Guillain-Barré, na ELA, porque o paciente não tem mais aquela força para inspirar como foi antes, e na traqueostomia acaba sendo de forma passiva. E quais cuidados que a gente tem que ter? O treino da válvula de fala, né? A gente acompanha juntamente com a equipe de fonoaudiologia, né? Esse treino de válvula, a gente consegue manipular a válvula junto com eles. A gente faz também um trabalho de respiração diafragmática, higiene brônquica, tá? A gente checa se aquela via aérea tá pérvia. A mobilização precoce funcional. Pacientes geralmente que evoluíram com a traqueostomia foram pacientes que ficaram muito tempo parados na cama, no leito. Então, são pacientes que precisam mobilizar, que precisam sair da cama. E como é que a gente previne complicações num paciente traqueostomizado? A gente checa na cânula se tem rolha ou secreção. Isso porque na cânula, aqui, ó, como vocês podem ver, tem tipo um cliquezinho e você consegue tirar essa partezinha. Você consegue desencaixar e você checa se a via aérea tá pérvia. A gente evita sangramento por manuseio inadequado, então a gente adapta de forma adequada, encaixa, faz a viradinha de forma adequada. Quando for aspirar, não bota pressões muito altas no nasodrain. A gente mantém a pressão de cuff correta, né? Quando houver, porque em questões, por exemplo, quando a gente está em processo de decanulação, a gente usa uma cânula metálica. E essa cânula metálica, ela não precisa de cuff. E de posicionamento da cânula, a gente tem que sempre checar se a fitinha está adequada, para que aquilo ali não ocorra. E importante, se disposicionar, o fisioterapeuta não pode reposicionar a cânula, tá bom? Tem que entrar em contato com a equipe médica. E numa comparação didática, qual é a diferença principal da VNI e da VI que a gente viu aqui? A via aérea na VNI é natural, enquanto na VI é artificial. A VNI nos permite um maior conforto, enquanto na VI é um conforto pior, porque o paciente fica desacordado muitas vezes, ou quando está acordado está com a traqueostomia, está incomodando aquilo ali, porque às vezes não consegue falar. É indicada a VNI em casos leves. A VNI tem menor risco de infecção do que a VI. A comunicação na VNI se mantém. E na VNI a gente não tem essa questão da aspiração, né? Eu acho que é isso, pessoal.
Muito obrigada pela sua atenção e espero que tenha ficado bem esclarecido tudo. Um beijo e até a próxima.